Galera, para mais um episódio aqui do Porãocast, hoje eu recebo para falar comigo ele que é empresário, ex-diretor de futebol, atleta profissional de futegolfe, conselheiro, investidor de ramo de inteligência artificial. Se eu for falar tudo aqui, eu vou me cansar e nós vamos passar o podcast todo só falando das experiências de Rogério Giardini. Seja bem-vindo. Obrigado, Cabinho. É um prazer estar aqui. Esse porão que ficou maravilhoso, cara. Dá até um arrepiozinho aqui de começar esse podcast com você, que é uma celebridade também, não? Cara, muito obrigado. Eu que agradeço sua presença e a oportunidade que a gente vai ter hoje aqui, galera, de falar com um cara que tem aí uma experiência, uma história de vida, muita coisa que eu quero saber, inclusive, a gente falava um pouquinho fora. Mas para começo de bate-papo, conta um pouco de onde você é, como que começou a sua trajetória, essa vasta experiência que você tem em várias áreas, as guinadas, as mudanças necessárias que você teve que ir fazendo ao longo aí desses teus 50 a mais, depois a gente vai falar, que você fala com orgulho. O cara parece ter 20 e poucos anos, cara. Não à toa atleta profissional e representou o Brasil aí no futebol, que falaremos mais depois. Mas nesse primeiro momento aí, conta pra gente, Rogério, como que começou a sua história, sua experiência, sua infância, da onde você esse mundo de coisas que você fez, as guinadas e principalmente as guinadas e as mudanças que você foi fazendo ao longo da sua trajetória. Sim, nossa, Cabinho, a gente tem aqui, eu acho que dá pra fazer um podcast aqui de umas 3, 4 horas, assim, porque a minha esposa, ela já tem um casamento de 25 anos, 2 filhos, né, 23 anos e 19, graças a Deus, uma família bem consolidada, todos muito parceiros, mas às vezes eles se assustam, porque eu tô aqui, tô ali, de repente eu acordo e decido que eu vou mudar do país, e depois eu volto do país de novo, e assim assim tá sendo a minha vida, mas eu sou uma pessoa que, eu sou um pouco imperativo, né, então eu não consigo ficar muito parado, a rotina para mim é um problema, então eu sempre tô buscando alguma coisa, a minha mente eu digo que ela não para, né, às vezes ela cansa, eu fico cansado de sempre tanto em movimento. Que a minha mente, ela tá buscando alguma coisa de diferente e encontrando alguma coisa diferente. E aí, tudo isso não começou agora, começou lá atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, eu acho que foi aí que começou, que despertou todo o processo, porque eu sou de Campinas, estado de São Paulo, e eu estudava no Colégio Batista lá, e aí teve um concurso para desenho da cidade de Campinas, e enquanto foram lá 10 mil desenhos feitos, e todo mundo tentando fazer alguma coisa bonita, aí eu resolvi fazer e desenhar os principais pontos da cidade, né? A prefeitura, os bosques que tem lá, enfim, os campos de futebol, que eu sou apaixonado por futebol, vamos falar um pouquinho disso. E aí eu fiz lá os principais pontos da cidade, e no dia que ia ser revelado aí quem ganhou, eu fui com meu pai, me lembro perfeitamente, eu sentado no ombro do meu pai, e aquela extensão de um mural, de varal, né, de desenhos ali todos pregados, e a gente ia e voltava, eu queria encontrar o meu, e meu pai ia e voltava, e falava, não, vamos encontrar, e foi me enrolando, até que chegou o momento da divulgação ali no palanque, o prefeito, eu em cima do meu pai, falou, não, vamos ver ali, depois a gente continua procurando o seu desenho. E aí foram anunciando, quando chegou no primeiro lugar, chamaram lá meu nome, Rogério Giardini. Era o teu desenho. E fui o ganhador de 10 mil desenhos da cidade, eu ganhei com 8 anos de idade. E o desenho você fez sobre a cidade? Sobre pontos a cidade, Não era um desenho bonito, como muitos tentaram fazer alguma coisa bonita, mas eu fiz os principais pontos da cidade, né? Já foi uma ideia inovadora para uma criança de 8 anos de idade. Justamente. Que sensacional. E aí que... De repente eu vi os holofotes, né? Porque aí era repórter vindo uma criança de 8 anos perguntar como que eu tinha tido aquela ideia e por que eu fiz aquilo. Enfim, ganhei. Inclusive a minha premiação, né? Eu ganhei uma viagem para Disney naquela época, se chamava Disneyland ainda, né? Disneyland. E imaginei eu com 8 anos de idade, uma passagem para Disneylandia, e você acha que meu pai deixou? Mas de jeito maneiro que eu fui. E aí foi que começou o empreendedorismo na minha vida. Porque como meu pai não deixou eu ir para a Disneylândia, essa passagem, naquela época era muito cara, ele conseguiu trocar essa passagem por recurso financeiro, que com esse recurso financeiro ele comprou uma Brasília ano 1975.
E nós estamos falando de 1981. Cara, então assim, o prêmio você vencedor do concurso, o prêmio que era a viagem, e o teu pai trocou, exato, comprou uma Brasília ano 1975. E, pasme, a cor da Brasília era essa aqui, ó. Olha marrom, aí, cara, marrom. E me lembro da placa até hoje, AU 1575, essa era a placa. Eu com 8 anos de idade, isso é uma memória que é muito fresca na minha cabeça ainda, né? Então, caramba, que foi legal. Nesse momento que eu falei, oxa, tem alguma coisa diferente aí. E o empreendedorismo, acho que foi ali que entrou na minha vida, né? Que eu comecei a já sentir um pouco do que eu poderia ser e buscar de diferente. Então, foi ali que começou. Cara. Aí vieram depois jornais, e eu tenho jornais onde eu dei entrevista, televisão, Rede Globo na época, enfim, tudo isso com 8 anos de idade. Para mim foi uma... Foi o start, então. Foi o start. Eu acho que ali o bichinho acho que pegou e falou, bom, aqui tem alguma coisa de diferente aqui. Enfim, e aí toquei minha vida, tudo, e sempre tentei ser jogador de futebol. Esse era meu sonho, ser jogador de futebol. E fui, e treinei, e tentei de todas as formas. Você chegou a atuar em categoria de base? Atuei em categoria de base, lá nos times de Campinas, no de Bragança. Só que aí eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí do campo e fui pro futebol de salão. Começou no campo e do campo você foi pro futsal na época a gente falava futsal. Que era totalmente diferente, uma bolinha pequenininha, desse jeito, pesada, né? E ali eu comecei a jogar, eu fui convocado para a seleção de Campinas, disputei jogos regionais, jogos abertos do interior, que era muito famoso lá. Que legal. O esporte estava começando a crescer bastante, ainda meio um pouco semiprofissional, e eu fui até os 21 anos de idade jogando. E aos 17 anos, eu entrei na faculdade. Então, eu estudava e jogava o futebol de salão. Então, nesse momento, foi quando eu comecei a entender um pouco mais da questão de gestão, né? Porque eu fui fazer economia, fui fazer o curso de economia. Isso que eu ia te perguntar. Então, você atuando, jogando futebol, já, vamos dizer, semi-profissional nessa época, você entra na faculdade conciliando os dois. A faculdade que você fez... Foi de economia. Economia. E aí, quando chegou no último ano do curso, que aí eu já não estava mais, aí eu voltei pro futebol de campo, na verdade, mas para jogar o suburbano, esse tipo de coisa. E aí, no último ano, teve um processo seletivo dentro da faculdade de uma empresa de auditoria, que é uma das maiores do mundo, que é a Ernst Young, hoje chamada UI. E eu estava passando e vi lá numa sala o processo seletivo, quem quisesse se candidatar, eu falei, eu vou me candidatar. Vou me candidatar nisso aqui, vamos ver o que vai dar. Me candidatei, mas deu 30 dias, eu recebi o telefone, olha, você foi aprovado no processo seletivo para ser um auditor. Eu falei, poxa... Isso com quantos anos, Jardim? Isso com 21 anos de idade. Então, com 21 anos de idade, você já foi selecionado para... Exatamente. Virei auditor dessa empresa, da Ernst Young. Ali eu fiquei 10 anos, né? Eu comecei como trainee. Caramba, então vasta experiência só nesse... O trabalho de auditoria, ele te traz uma experiência muito significativa, né? De gestão, de área contábil, de área tributária, área financeira. Eu auditava as maiores empresas, né, subsidiárias aqui no Brasil, de multinacionais, e com 22, 23 anos ali... Eu virei supervisor, eu comecei com 22 anos ali, na verdade, e com 26 anos eu já era supervisor da empresa. Com 27 eu virei gerente. E você fazia auditoria nas empresas? Eu fazia auditoria nas empresas. Então você tem uma empresa... Cara, então para você fazer isso, você teria que entender do negócio como um todo. Sim. Porque senão passaria alguma coisa... Como você entra como trainee, você passa por todas as áreas, aprendendo a fazer todas as áreas e auditar todas as áreas. Então, a área de departamento pessoal, a área de contábil, a área financeira, administrativa, controle de estoques, imobilizado, tudo. A área de vendas, compras, tudo. Você entende todo o funcionamento de uma empresa. Então, isso vai te consolidando. E na medida que você vai crescendo na carreira, você vai ganhando mais experiência ainda. Então, você imagina 10 anos de trabalho numa empresa de auditoria, começa onde você passa por tudo. 10 anos depois, você tem uma experiência de gestão tremenda. Um monstro no negócio. E eu, com 27 anos de idade, eu ia para a reunião final de apresentação do relatório de auditoria, tendo que dizer para o presidente da empresa no Brasil, no diretor financeiro, que a empresa tinha ressalvas e que não ia ter um parecer limpo. Então, você imagina, com 27 anos de idade, falando com CEOs de empresa com 50 anos, com vasta experiência.
E eu, um moleque, começando praticamente a minha carreira, né? Que interessante, né, cara? Essas histórias, assim, um pouco do que a gente traz aqui no Porãocast, inclusive tá lá no nosso título, lá no nosso resumo. A gente fala sobre saúde, sobre negócio, sobre empreendedorismo, mas a gente fala, tá escrito lá, a gente preza por histórias reais, né, cara? Essa tua... o que você traz aqui da tua experiência e a forma que você conta, cara, é fácil da gente imaginar você com 27 anos. A hora que você falou ali, eu já imaginei. Falei, cara, ele lá, aqueles filmes assim, e falando com o cara lá, às vezes, o presidente... Mandando mais que o presidente. Tecnicamente é isso, né? Explicando pra um cara lá, graúdo, de fora do país. Que massa, cara. Então você fica, vamos lá, 10 anos. 10 anos na empresa, isso. Na empresa, nessa área de auditoria. De auditoria. E aí, quando eu saí, então, em 2006, eu estava ali com 33 anos, né? Basicamente, 33 anos. E eu recebi um convite para ser... Isso lá em Campinas? Lá em Campinas. E aí você já deu uma guinada e já deu uma mudada aí. Aí, como eu falei, a rotina começou a pesar em cima de mim. Eu falei, não, isso aqui tá muito certinho o negócio, já não é mais o meu negócio, preciso mudar, eu preciso fazer outra coisa. Precisa evoluir para outra coisa. Aí eu acabei recebendo um convite de uma empresa americana para ser controller nessa empresa americana, da área de produtos químicos. E eu fui. E fiquei 1 ano e meio só. 1 ano e meio, porque aí eu tinha um chefe, né, que era um gerente geral, que era um americano. Aí a gente começou a ter ali alguns entraves, porque eu era uma pessoa muito de gestão, ele era uma pessoa muito comercial, e acabou o negócio não batendo muito bem, e até que chegou um dia que eu falei assim, não é isso que eu quero. Saí da empresa em setembro de 2006, em outubro de 2006 eu abri a minha empresa, que é essa que está aqui. Então quando você saiu, você falou, quer saber? Não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou abrir a minha empresa, vou empreender e seja o que Deus quiser. E eu estava com 33 anos, com um filho, com 4 anos, um filho recém-nascido, construindo, tinha acabado de comprar uma casa, construindo, e de repente eu me vi saindo da empresa sem ter mais o meu salário. Caramba! Eu olhei para minha esposa e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou empreender, vou criar a nossa base aqui e eu preciso da sua ajuda durante um tempo para segurar a onda aqui em casa até a coisa acontecer. E a Érica, minha esposa, falou, não, pode ir, vamos tentar, né? Vamos junto. Nós vamos conseguir, vamos junto. Em outubro eu abri a empresa, em dezembro eu vendi o meu primeiro trabalho, de 2006. Cara, foi quase 20 anos disso a gente tá falando, né? Sim, a minha empresa ela tá fazendo 19 anos esse ano, né? Vai para 20 anos ano que vem. E aí foi quando eu vendi o meu primeiro trabalho e ali eu comecei, né? Aí a coisa foi indo, né? Fui trabalhando, fui deslanchando. E as coisas estão aí há 20 anos. Só que nesse meio, aí é que entra o grande ponto. Nesse intervalo de 20 anos, muita coisa aconteceu. É a rotina da empresa, sim, a rotina da empresa. Mas aí depois a gente vai chegar lá, porque hoje eu já não faço mais parte da operação da empresa. Hoje eu sou um conselheiro da empresa. Eu já fiz o processo sucessório, então tenho as pessoas trabalhando e hoje eu sou um conselheiro da empresa. Mas nesse período de 20 anos, muita coisa aconteceu. Isso em 2006, né, quando eu montei, as coisas começaram, né, enfim, eu fiquei alguns anos ali, vivi algumas situações de alto e baixo por conta até da questão econômica no Brasil, porque a gente sabe que aqui, né, muita coisa aconteceu, volátil, muita coisa. Foram várias eleições, troca de governo, economia que sobe, sobe, desce. O empreendedor no Brasil, você tem que ter ali um jogo de cintura bastante grande, porque a minha empresa ela não é uma grande empresa, é uma empresa pequena e médio porte, né, de médio e pequeno porte. Então você tem que aprender a dançar conforme a música, se equilibrar no navio, porque não é fácil, né? E aí, quando chegou em 2000, a gente tinha um escritório. Quando foi no final de 2013, eu falei assim, olha, eu vou fechar o escritório, não vou... Tinha lá funcionários e tudo mais, eu falei, olha, eu não quero mais escritório, eu vou trabalhar em casa. Agora, a partir de agora, eu decidi que eu vou trabalhar home office. Então, em 2013. Não tinha esse boom do home office que tem hoje, porque isso aí veio, eu acho, com a pandemia. Trabalhar home office era um absurdo. A empresa falou assim, não, como assim? Você não tem escritório, não tem espaço físico, você trabalha em casa. Lá você já tinha uma visão de cara. Em 2013, mesmo eu fechei, que instintivamente. Janeiro de 2014, eu comecei a trabalhar home office. Eu falei assim, olha, eu vou testar 1 ano para ver como as coisas vão se comportar.
Se for bem, nesse 1 ano, em 2015 eu tenho um outro projeto. E aí 2014 correu inteirinho, super bem, com o home office, as coisas não assim, se mantiveram, a empresa também cresceu, né? Então ali provou de que eu não precisava ter o espaço físico. Quando foi em janeiro de 2015, eu estava com a minha esposa e os meus 2 filhos descendo nos Estados Unidos. Aí você então vamos lá, só voltando um pouquinho. Você testa 2013 home office. 14, testa 2014. Isso. 14. Veja como é que as coisas vão se comportar, se dá para trabalhar de casa, já pensando... E aí você resolve se mudar com família, com todo mundo, para os Estados Unidos. Né? Em janeiro de 2015, eu desci nos Estados Unidos. Caramba, que legal. Na verdade, eu fui um mês antes, fui para lá, comprei um carro, deixei guardado o carro lá, e quando eu desci nos Estados Unidos, eu pedi para a pessoa, olha, me leva o carro lá no aeroporto. E cheguei com os 2 filhos, 11 malas. Caramba, que legal. Comprei um carro grande, enfiei tudo no negócio e fui para um hotel. Eu não tinha onde morar, eu não sabia onde eu ia morar, o que eu ia fazer, nada. E eu com 30, já em 2015, nós estamos falando, eu já estava com 32 anos de idade. 42 anos de idade. Você tem ideia de que... depois dos 40, você resolveu pegar a família... A gente fala lá, eu sou do interior, né? No interior a gente fala de mala e cuia, não sei se você já ouviu essa expressão. Ou seja, pegar todo mundo e mudar a vida totalmente. Exatamente. Saiu da tua zona de conforto que você tinha. Eu de mala e cuia, muitas malas, né? desci nos Estados Unidos em Orlando. E só que, o que acontece? Eu desci em Orlando, não tinha nada, fomos para um hotel. Só que a minha esposa não sabia ainda. Eu já tinha uma reunião marcada em Huntsville, no Alabama, num clube de futebol que estava querendo entrar na principal liga dos Estados Unidos, que é a MLS, né? Que é onde estão... como se fosse a primeira divisão dos Estados Unidos. E acontece que lá... Então você já tinha uma ponte com um clube de futebol, já estava em conversas? Já estava em conversa, exatamente, com um clube de futebol. Na verdade, eu preciso voltar um pouco antes nesse processo que passou aqui batido. Em 2013, quando eu estava... Você vai para o home office? Eu ainda estava no último ano antes de ir para o home office. Antes. Quando foi em maio de 2013, eu recebi uma proposta do Guarani Futebol Clube lá em Campinas para ser diretor de futebol profissional. Isso que eu ia te perguntar. Porque você já foi diretor de futebol profissional aqui no Brasil. Então foi do Guarani. Do Guarani. E como que foi essa fase tua... diretor de futebol, conta um pouco pra gente. Eu tava, né, como eu tinha os contatos lá, né, e tava no meio do futebol, o presidente do Guarani me ligou e falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa que conheça futebol e que também conheça de gestão, porque o Guarani estava passando por uma situação difícil, tinha acabado de cair para a 3ª divisão, para a Série C. Falou, olha, nós precisamos reformar tudo aqui, precisamos limpar e né, precisamos nos organizar. Você vem, você aceita? Aí eu, né, a rotina nada faz bem para mim. Eu falei, não, claro, eu quero mais um desafio. Eu quero mais esse desafio. Rogério, uma dúvida minha agora, que você vai poder sanar ela, enfim, e talvez seja dúvida de muitas pessoas aí de casa. Dentro do futebol, a gente que só assiste é torcedor, a gente não sabe como que funciona o escopo de cada cargo, né? O diretor de futebol, qual que é o que ele resolve? Você já falou um pouco ali que ele une... Mas assim, qual que é o escopo de um diretor de futebol? Tem o técnico lá, que é o cara que a gente vê no campo. Tem o presidente, que é quem compra e vende... Sim. E qual é o escopo do diretor de futebol? Vamos dizer, basicamente ele manda em toda a estrutura do futebol. Desde a organização, a gestão financeira, a logística... E contratações e demissões de jogadores. Tudo passa por ele, vamos dizer assim. Teoricamente, tudo que passa. O problema é que no futebol você tem uma situação que muitas vezes o clube, quando o clube é menor e está numa situação difícil, ele entrega a chave para o treinador. Então o treinador vai lá, contrata e descontrata quem ele quer, sem passar pela diretoria. Mas isso não é saudável. Não é saudável. Então a gente vê aí os principais clubes que têm uma estrutura organizacional, né, uma estrutura de departamento em que as atividades são bem desenhadas, então cada um tem a sua função. O presidente, ele só basicamente assina o cheque. Quem contrata, quem faz toda a análise... Hoje você tem os analistas de desempenho, tem uma série de estrutura para você buscar um bom jogador. Só que, você imagina, um time de 3ª divisão, devendo,
E quando o clube deve, o jogador não quer ir jogar, ele quer ter uma garantia de que ele vai receber o salário. Então, é uma dificuldade muito maior para você conseguir trazer um jogador. Então, a questão da reestruturação, ela é extremamente necessária para que você possa mostrar para o jogador que se ele vier, ele vai ter a condição de jogar e receber o salário dele. Mas porque nós estamos falando de um jogador de terceira divisão, que o salário não é alto, né? E passa pelo diretor de futebol, tudo isso. Diretor de futebol. Então, a minha função lá, e de todos, basicamente, diretores de futebol, é fazer a estruturação do departamento, fazer análise de jogadores, entender, né, todo o mercado, acompanhar os jogadores, acompanhar a divisão que você está, a divisão acima, a divisão abaixo, para na hora que você precisar contratar, você saber quem que você está contratando e ter já ter a experiência do jogador, para entender que aquele jogador vai se encaixar dentro do esquema tático do treinador que você trouxe. Que você trouxe. Complexo. Então, e aí o treinador chega e fala, olha, não, eu quero esse jogador, eu quero aquele jogador, e aí ele quer um jogador que você não tem condição de trazer, o presidente não aprova porque não tem o recurso financeiro. Não tem o dinheiro. Então, é uma briga, assim, bastante insana, eu diria, para você conseguir montar uma equipe de Cara, e você topa esse desafio de ser diretor de futebol numa situação delicada do clube? Extremamente. E voei. E falei, não, eu aceito. A maioria aqueles que já eram do futebol não quiseram, não queriam. E aí o clube decidiu buscar por alguém novo que ainda não tinha, mas que tivesse uma experiência grande. E eu aceitei o desafio. Não subimos para a segunda divisão por detalhes. E aí eu confesso, porque houve uma pressão para sair o treinador e eu banquei o treinador dizendo, não, ele vai treinar, porque a gente vai continuar porque a gente tem um projeto e esse projeto, né, para um longo tempo. Para um longo prazo. Só que aí envolve imprensa, envolve torcida, uma série de coisas, e a pressão vem de tudo quanto é lado. Né? É uma soma de coisas que vão acontecendo. Né? Exatamente. E você fica quanto tempo como diretor de futebol no Guarani? E aí eu fico no Guarani até julho de 2014. Né? Então, julho de 2014, eu já estava trabalhando no home office, com a minha empresa home office. Sim. Falei para minha esposa, olha, cuida aí porque eu vou ser diretor de futebol lá. mais uma bucha que eu joguei para ela. Tá vendo, Érica? Aí, ó. Ficou jogando para você. E aí, eu fiquei até julho de 2014 no Guarani, e aí recebi uma proposta para ir para o São José dos Campos, lá em São Paulo. Fiquei até outubro, fiquei 3 meses lá, 3 meses. O Guarani me chamou de volta, porque tinha um treinador, o Guarani estava numa situação difícil, estava para cair para a 4ª divisão, e quem estava lá, enfim, se perdeu tudo, o presidente me ligou e falou, pelo amor de Deus, volta, porque a gente não pode cair. E aí eu voltei, demiti o treinador, contratei um outro treinador, que era o Benassi na época, o Benassi famoso lá no estado de São Paulo, de conseguir livrar os times, né? E aí contratei, ele veio. Quando ele veio, falou, olha, só que eu tenho que te falar uma coisa. Eu tô suspenso, eu não posso ir pro banco. Eu contratei um treinador que ele não falou, que a gente também não consultou, e ele tava suspenso, ou seja, tinham 4 jogos, o Guarani precisava ganhar 3 para se livrar da 4ª divisão. Então, resumindo, você tinha, mas não tinha o treinador. Tinha, mas não tinha. Dos 4 ele precisava ganhar 3. E eu acertei com ele, falei, é o seguinte, então tá bom, se você ganhar os 3 jogos, a gente te paga tanto. Se você não ganhar, né, vai por... Baseado em resultado. Não, tranquilo. Ele falou, me conhece como que é. O Guarani ganhou os 3 jogos e se livrou do rebaixamento. E quem foi o técnico? Então, na verdade, foi ele, mas ele não ia pro banco, né? Ele não ia. Ele não podia ir no banco porque ele estava suspenso, então ele ficava na arquibancada. Aí o auxiliar representava ele no jogo lá. Enfim, aí acabou esse campeonato, o Guarani, eu saí. Aí foi quando saí em dezembro de 2014, quando foi em janeiro de 2015, eu estava descendo nos Estados Unidos e já com essa ponte para esse clube lá em Huntsville, no Alabama. Caramba! Então, ou seja, eu estava com a minha empresa... Você foi treinador aqui, eu fui diretor aqui, e isso proporcionou você a ir para fora. Pra fora. E aí eu estava com a empresa rodando, né? Então ela bem estruturada, eu deixei ela bem estruturada, e fui para Huntsville, no Alabama. Fiquei lá por 30 dias, até que a Érica me chamou e falou assim, olha, eu não fico aqui, porque você só conseguia ficar com o olho para fora, né? Tão frio que era que lá, e neve e tudo mais. Você imagina você sair daqui, né, e ir para lá. Aí acabei voltando e fiquei em Orlando. Voltei para Orlando, fiquei 30 dias nesse clube lá, mas acabei saindo e voltei para Orlando. E aí eu fiquei em Orlando
2015 e 2016. Quando foi em 2016, nesse período eu fiz mais uma coisa. Eu consegui tirar minha cidadania italiana. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Então percebe como é bem agitado, né? Não tem folga no negócio. Olha só, que interessante. E o interessante é que, assim, com a minha empresa e o que eu passei na gestão do futebol, isso me ajudou mais ainda a entender a gestão corporativa como um todo, né? Então eu fui me especializando, né, não só na área esportiva, mas também no aconselhamento para empresas, por conta de toda essa experiência que você acaba adquirindo, principalmente com gestão de capital humano, né? Com gestão de pessoas. De pessoas. Porque jogador e a minha empresa também faz essa intermediação de pessoas, né? Com recrutamento. Então eu fui cada vez mais enriquecendo essa minha experiência. E aí, quando foi em 16, eu tirei a cidadania italiana e falei assim, quer saber? Eu vou embora dos Estados Unidos. E aí, peguei o avião e Portugal. 2013, Brasil, 2014, Brasil, 2015, Estados Unidos, 2016, Estados Unidos, 2017, Portugal, Lisboa. Portugal. Lisboa. Aí cheguei, aí fui pra... Mas foi com algum projeto já, com algum contrato, com alguma coisa já? Fui também com um contato que eu tive lá de um clube, só que de um clube também de terceira divisão, que estava querendo fazer uma reestruturação e queria levar jogadores do Brasil para lá. E aí, né, me convidou através de uma outra pessoa que me indicou e acabei indo para lá. E aí o que aconteceu? E nessas mudanças tuas aí de país e vai para um lado, vai para outro, teve alguma situação assim que você passou assim, algum perrengue? Como a gente gosta de falar aqui no Brasil, né? O brasileiro gosta de falar perrengue. Você teve algum perrengue? Você teve alguma dificuldade em algum momento? Portugal, Estados Unidos, enfim? Rapaz, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu acho que essa é a maior história de superação da minha vida com 44 anos de idade, já que eu tava. Eu fui para Portugal, saindo dos Estados Unidos para Portugal, a minha família voltou para o Brasil e ficou 3 meses lá. Você foi sozinho? Fui sozinho. Num primeiro momento? No primeiro momento. E aí para me estruturar lá, ver casa, tudo direitinho. E aí o que acontece? Quando chegou, isso foi no início, eu fui para lá em janeiro, quando foi em março, eu tinha um cruzeiro já marcado com a minha esposa nos Estados Unidos. Para fazer nos Estados Unidos. Passagem comprada, tudo certinho. Aí o que acontece? Ela saiu do Brasil e foi para lá, e eu saí de Portugal, de Lisboa, para ir para lá, para Miami. E aí, tudo direitinho e tal, peguei meu passaporte e tal, eu tava com o carro alugado, falei, o avião acho que saía às 7 horas da manhã e fui pro aeroporto de madrugada. E aí eu chego com o carro, minha mala atrás, né, e a minha pasta com passaporte e tudo mais também no banco de trás. A minha mala lá no porta-malas. E a minha pasta de documentos atrás, no banco de trás. E aí cheguei no aeroporto, deixei o carro e o que você fecha o carro, pega a chave e coloca dentro de uma caixinha lá, porque não tem ninguém no aeroporto essa hora. Então você deixa lá, e aí eu desci, fui lá, tirei a mala de trás, tranquei o carro, puf. Quando eu joguei, que eu comecei a subir, cadê a minha pasta? Passaporte, documento, tudo dentro do carro, o carro trancado, a chave dentro da caixinha que eu não conseguia pegar mais. Nenhum funcionário dentro do aeroporto. Rapaz do céu. Meu! E eu ia, voltava e subia, voltava e tentava abrir e mandava um cotovelo no vidro. Uma vez eu quebrava o vidro. E aí chamava o segurança e falava, olha, eu acho que eu vou quebrar aqui o vidro porque eu preciso pegar, eu vou pegar o avião e não sei o quê. Depois eu resolvo. Nesse meio tempo me entra um carro da polícia de Portugal, de Lisboa. Eu paro o carro e falo, olha, aconteceu isso comigo. E tá lá e ele falou, olha, é sua responsabilidade. Se você achar que você tem que quebrar para isso, não tem, né? É sua. A gente sabe, né? Você tá aqui avisando, mas o problema é seu depois Depois para resolver com a empresa. E aí eu acho que era 7 horas, enfim, tava bem apertado o horário. Só que não consegui, né, cara? Não amei, eu tentei pegar lá um negócio e quebrar, e como que eu quebrava? Não quebrava o vidro do carro. Cara, e aquele desespero, e o horário passando. Quando deu um determinado horário lá, chega uma pessoa da loja lá. E aí abriu o carro e eu já tinha avisado lá em cima, no check-in, que talvez eu chegasse em cima da hora do check-in. E, cara, foi nesse tempo assim, então, peguei, corri e cheguei lá no check-in. Quando eu chego no check-in, que eu dou o meu passaporte, e aí eu tava com o passaporte italiano para ir para os Estados Unidos, que aí você não precisa do visto, que eu dou meu passaporte, a moça do lado de lá falou assim, e cadê o ESTA?
Falei, esta? O que é esta? Aí ela falou, não, é a autorização que você precisa ter para entrar nos Estados Unidos. Você não precisa de visto, mas você tem que ter uma autorização. Tem que ter uma autorização para poder entrar. Eu falei, rapaz do céu, primeiro, agora eu não vou conseguir embarcar porque eu não tenho o raio do documento do Extra. E a patroa esperando lá pro cruzeiro. E falando, olha, se você não chegar, eu vou fazer o cruzeiro sozinho. Eu falei, não. Eu acho que essa é a pior parte. Eu não tenho medo da polícia, eu não tenho medo do aeroporto, não tenho nada. Agora, você imagina, com tudo comprado. E aí, ela falou, não, você não pode embarcar. E eu ia fazer uma escala em Madrid, na Espanha. Para depois ia sair de Lisboa, ia Madrid, Miami. E aí, não, você não pode embarcar se não tiver... Eu falei, não, tudo bem, eu não posso embarcar para os Estados Unidos, mas esse voo, ele sai daqui e vai para Madrid. Certo? Ela então daqui para Madrid eu posso ir, é minha responsabilidade. Se chegar lá em Madrid e eu não conseguir embarcar para os Estados Unidos, é um problema meu, e eu vejo o que eu faço, mas daqui para Madrid eu posso ir. Porque essa você tira pela internet. Caramba. E aí tinha uma pessoa perto de mim falando, olha, quando você chegar no aeroporto de Madrid, você consegue ir lá, tem um lugar lá, não sei o que eles têm lá, você pede para fazer na hora. Só que eu não sei em quanto tempo pode levar, não sei se vai dar tempo de sair o documento até eu sair o meu voo. Falei, cara, seja o que Deus quiser, agora que eu já tô nessa situação, né? Eu vou embora. Rapaz, e um desespero, um suador. Aí entrei no avião, desci em Madrid, saí correndo e fui. Bom, aí cheguei em Madrid, já muda tudo, porque aí você tem que falar espanhol, aí você tem que explicar uma coisa, aí você fica nervoso, você não sabe se tá falando certo, se não tá falando certo. Você imagina, né? Caramba. Aí corri lá no lugar, falei com a pessoa, tudo, ela falou, não, dá aqui seus documentos e tal. E aí ela começou a fazer. E aí eu ia e voltava. E olhava no relógio. O relógio e a hora do check-in chegando, e vai. E o negócio, daqui a pouco a pessoa me chama e fala assim, saiu. Peguei o documento. Corri pro check-in, embarquei e desci. Agora, você imagina, cara, que eu com 40 e tantos anos de idade, um país que eu mal conhecia direito, que é totalmente diferente, apesar do português ali, né, da língua e tudo mais. Sim. Cara, então pra mim isso é cômico, né? Porque dá vontade de chorar. E eu chorava, literalmente eu chorava, sentava lá e chorava, falei, não vou conseguir, o que é isso? Hoje eu dou risada, né? Porque hoje pelo que eu enfrentei e passei, e o que eu consegui resolver... Sozinho, porque você morando em Portugal e a Érica morando aqui, né? No Brasil. Exatamente. Ou seja, nessa situação, nessa história, ela nos Estados Unidos te esperando. Não aparece pra ver. Cara, deu tudo certo. Mas olha, eu acho que de todo esse tempo foi o maior perrengue que eu passei foi esse. Porque foram vários erros, assim. Aí eu trancar o carro, largar a pasta dentro do carro e não perceber isso, depois não consegui abrir. Cara, aí faltar a autorização. Aí tirar a autorização no meio do caminho. E tudo isso, Kleber, é o que eu... Né, é o que marca a minha vida, né? É de eu conseguir superar todas essas situações, esses problemas, e não entrar na zona de conforto e falar... Porque ali eu poderia, naquele primeiro momento, eu poderia falar... não vou conseguir, largar a mão, ligar para ela e falar, não tem que fazer, volta pro Brasil. Até pensar em pegar um outro voo e ir pro Brasil para pegar o meu passaporte do Brasil, que tinha ficado no Brasil, para ir para lá, eu pensei em fazer. Então você vai pensando tudo. Mas esse jogo de cintura que você precisa ter, que todo mundo precisa ter na vida, né, Cleves? Porque senão você se depara com as situações e você desiste, né, cara? E desiste, né, cara? No primeiro obstáculo e você desiste. E aí você fica em Portugal durante... Aí eu fiquei em Portugal durante 2 anos. Durante 2 anos. Ali em Portugal eu trabalhei nesse clube. Aí conheci uma outra pessoa que trabalhava era empresário de jogadoras, de atletas feminino, que o futebol feminino ali em 2017 que estava começando, né, a despontar. Hoje já está bem mais consolidado. Sim. E aí comecei também, depois desse clube, eu parei com o clube e comecei a atuar ali, né, com a intermediação de jogadoras ali. Como agente, né, como agente e tudo mais. E tudo isso, né, fez com que eu fosse ganhando network, ganhando relacionamento, conhecendo pessoas. Sem sombra de dúvidas. Né? Experiências fora, negócios diversificados. Que interessante, cara. Cara, tua história é muito, muito interessante. A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de coisas aqui... a soma de cada coisinha que você vai passando, né? Mas o que dá para perceber na sua fala é... sempre buscando algo, né? Então você ficava ali um tempinho já, peraí, deixa eu... O cara sai de empresa de consultoria, né? A primeira auditoria, aí daqui a pouco vai para diretor de futebol, daqui a pouco Estados Unidos... Com a empresa montada. Com a empresa, deixa a empresa rodando. Como que foi essa transição para você deixar? Conta um pouco, voltando um pouquinho,
Como que foi para você fazer essa transição, deixar a empresa rodando? Depois que você foi para o home office, você contratou alguém para cuidar. Como que foi esse processo ali? O processo da empresa é bem simples, né? Então, você não precisa de muitas pessoas. Como eu tinha a minha esposa já trabalhando comigo, então a gente tinha mais alguns funcionários que ajudavam ali no processo como todo. Então, eu tinha uma participação bastante ativa, né, na administração, nas decisões, nas entrevistas, porque eram entrevistas técnicas que a gente faz. A nossa empresa ela faz recrutamento de profissionais somente das áreas tributária, contábil e financeira. Então, ela é específica para isso. Específicas. Que é o expertise que eu tenho, que eu construí ao longo, né, do técnico com a minha faculdade e onde eu trabalhei no período que eu trabalhei na Ernst Young. Então, as empresas, os meus clientes, eles pedem profissionais só para essa área. Então, para esses três nichos. Para esses 3 nichos. Exato. E você conseguia fazer também, conseguia entrar atuando de fora, porque Sim. O teu sistema lá, teu ecossistema ali já poderia ser... Você fazia vídeo? Fazia vídeo. Ali em 2014, eu já fazia entrevistas naquela época, Skype, né? Cara, então você vê, aí a pandemia veio em 20, eu já estava, tudo que aconteceu na pandemia em 2020, eu já fazia 6 anos antes. 6, 7 anos antes eu já fazia entrevista por Skype, home office. Ali, há 6 anos atrás, eu já percebi que era possível fazer isso. E quando veio a pandemia, ela mostrou para todo mundo que é possível fazer. Né? É uma questão de organização, né? De se organizar, de se estruturar e fazer o negócio acontecer. Então, que demais. Esse processo começou ali. Hoje basicamente, nem disso mais eu participo, né? Porque também a própria empresa ela já está também junto, né? Tem a IA ali, já ajuda nos processos e tudo mais. Mas, voltando um pouquinho, quando chegou em 2018, que eu estava em Portugal, eu recebi uma notícia muito ruim, assim. Meu irmão, ele descobriu uma doença degenerativa, meu irmão mais novo que eu, uma doença degenerativa. Caramba, você morando lá? Lá em Portugal. E ele morava aqui no Brasil? E aqui no Brasil. E que é uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma inflamação, né, do neurônio central, que acaba com toda a musculatura do corpo, vai paralisando tudo, vai definhando. Movimento. Caramba. E não tem cura. Eu digo que a pior doença que existe no universo, para mim, no mundo, é essa, porque para mim é uma doença da alma, porque a pessoa sabe de tudo que está acontecendo, né? A mente não muda em nada, só que o corpo todo paralisa. Né? Então começa com os membros e até o último é o pulmão que para de funcionar e aí a pessoa vem a óbito, não tem jeito. E você, desculpe, o seu irmão descobre essa doença e você morando em Portugal? Morando em Portugal. Aí, 2018. Aí quando foi que ele descobriu isso, eu retorno para o Brasil, porque começou a ficar difícil, né? Minha cunhada, enfim, para cuidar, os meus pais já com uma certa idade e tudo. Só que eu tinha uma relação com meu irmão, que infelizmente ele faleceu 2 anos e 8 meses depois de descoberta a doença, né? Foi muito rápido. E como a diferença minha pro meu irmão é 1 ano e meio. Então, futebol, bola, família, churrasco, era tudo com ele. A ligação era tremenda, né? Então, para mim foi muito difícil isso. Então, eu volto e durante 3 anos, eu basicamente me dedico só a ele. Eu deixo a empresa, deixo tudo profissional que eu tinha, toda a área profissional que eu tinha, e durante 3 anos eu me dedico... Para a sua vida por 3 anos e me dedico a ele, e eu começo a correr atrás de alternativas, de qualidade de vida, de tentativas de cura, de medicação. Tentei levar ele para os Estados Unidos, não deu certo. Nós chegamos até o aeroporto, eu com mala, ele cadeira de roda e tudo, chegamos até o aeroporto. Quando nós chegamos no aeroporto, o governo americano fechou o aeroporto, não deixava ninguém entrar mais lá por causa da Covid. Então, né, foi um momento bem na época ainda da Covid. Da Covid. Então, foi Cara, foi muito difícil, porque é uma doença que ele não podia pegar nada respiratório, com a Covid rolando, e a cada 2, 3 dias eu estava no hospital com ele, né, por conta de problemas e tudo mais. Por incrível que pareça, passamos os 2 anos e 9 meses aí, ninguém pegou Covid. Nem eu, nem minha família, nem ele que estava debilitado, nem meus pais que iam. Né? Cara... Mais uma aprovação aí na tua vida, né, cara? Ninguém... Tudo... Estávamos com a cabeça tão focado naquilo que nós não tivemos tempo para pensar em Covid, entendeu?
Então passou todo mundo na minha casa, nos meus pais, no meu irmão que estava doente, todo mundo passou ilesa da Covid, né? E aí quando chegou em 2021, ele faleceu, em março de 2021 ele faleceu. Quando foi em julho de 2021, eu descobri o bendito futebol. Caramba, então foi ali pós-pandemia, pós a perda do seu irmão, que o futgolf entra na sua vida. E foi assim... Como que foi? Como que aconteceu? O que deu o start ali? Uma coisa que me ajuda muito nos meus negócios eu sou uma pessoa que pesquiso muito, né? E, enfim, a religiosidade é muito presente para mim. Só que eu sou mais espiritualista. E eu acredito muito na questão da vibração, né? Energia, troca, ressonância. Né? Eu acredito muito nisso. E aí que foi o que quando meu irmão faleceu, e que eu joguei pro universo e falei, olha, agora eu quero poder... né, reconstruir tudo isso e eu preciso de alguma coisa para que me ajude a superar esse luto, né? Essa perda fase, inimaginável, né? Que sim, extremamente difícil. E desculpe, Rogério, quantos anos você estava nessa fase, nessa etapa aí? Em 21 eu estava com 49 anos, né? 48 próximo anos. ali próximo dos 50. Dos 50. Próximo dos 50. Cara... Você imagina, que canseira até os 48 anos. Cara, não, poxa... De acompanhar aqui. Por isso que o homem tem currículo, gente. Se eu fosse falar tudo aqui o que eu pesquisei de jardim. E aí, quando eu jogo pro universo e falo, me dá alguma coisa para eu poder superar isso, me aparece o futebol. E aí eu falo, mas que rapaz... E assim, me apareceu no Instagram, eu nem sabia que existia isso. E eu tava lá no Instagram, daqui a pouco me aparece um negócio de futebol. Eu falei, mas o que é isso? O que é isso aqui? E aí... fui lá, mandei uma mensagem, tudo, falou, vai ter aqui e tal, e fui. E aí, quando eu fui, eu joguei bola minha vida inteira. E aí, aquilo lá me apaixonou, né? Porque, bom, eu com quase 50, não precisando correr, podendo chutar uma bola, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Exato. Eu não preciso mais me machucar, quem dera, não me machucar. Só que eu já me machuquei porque você vai chutar. Nós tivemos aqui com o Joilson e o Emerson, eles comentaram que até você pegar a técnica, você se lesiona também no futebol. Sim, mas como você disse, o fato de não ter que correr, não ter aquela exigência como do futebol... E pra gente que gosta de uma bolinha... Pois foi pra mim. Mas e daí? Você viu lá na internet e você foi atrás e falou, quero jogar? Isso em São Paulo, em Campinas? Isso em São Paulo. E aí eu fui, cara, me apaixonei pelo negócio. Aí descobri que tinha uma confederação brasileira, entrei na confederação brasileira. E logo naquele mês lá tinha uma etapa do Campeonato Brasileiro na cidade de Itapema. Você quer Santa Catarina. Peguei eu vou nisso aí. O avião e fui pra lá. Já fui para os Estados Unidos, para Portugal? O que é Itapema? E aí cheguei lá, tava o pessoal tudo que já competia, já tem anos jogando e tudo mais, e aquilo, cara, falei, é isso que eu quero. E aí, cara, o que aconteceu? O Curitiba, o estado do Paraná, é o polo do futebol. Sim. Né? E eu tava em São Paulo. Então, por aí você já imagina o que começou a passar na minha cabeça, né? Eu em São Paulo, eu quero melhorar o meu jogo, eu preciso, sabendo... E outra, eu fiquei sabendo ali que ia ter uma Copa do Mundo de futebol em 2023. Caramba! E eu em 2021. Só que para eu poder, né, eu tinha que melhorar e tudo. Eu falei assim... Aí, quando chegou no final de 21, meu filho mais velho, ele falou assim, pai, eu entrei na faculdade em jogos digitais, para fazer jogos digitais, na PUC Campinas. Caramba. Só que... não fechou a turma. Só tinha para negócios digitais. Ele falou, não, eu não quero negócios digitais, eu quero jogos digitais. E a PUC Curitiba tem. Puxa. Aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Curitiba... Vibração, futebol, joguei pro universo. Caramba. Podem não acreditar ou não, mas é isso. Eu joguei, vibrei, deixei, e aí meu filho veio, me trouxe, falou, olha, eu passei, e eu falei assim, reuni ele, meu outro filho, a Érica, e falei assim, olha, estamos indo para Curitiba. Não, mas como assim? Nós vamos para Curitiba, vamos mudar para Curitiba no ano que vem. Olha que história, né? Então foi a deixa do meu filho ter entrado, o futgolf, quando foi em março de 2022, eu estava chegando em Curitiba. Movido pelo futgolf. Pelo futgolf e obviamente ali também pela questão do seu filho ter... Caramba. Trabalhando, né, home office, a empresa funcionando, eu já tendo o Brasil inteiro, não preciso estar, né, então...
independe de onde esteja. Eu morei fora, né? Então morar em Curitiba não seria uma dificuldade. Sim, você cria um negócio que onde você tiver, você tá com a tua empresa rodando. E aí, quando foi em março de 22, eu cheguei em Curitiba e comecei a me dedicar nesse futebol, né? E fui indo, fui melhorando, fui entendendo, né? Fui treinando. Quando chegou no final de 2022, tem uma Copa chamada Copa Brasil de Futebol. E essa Copa Brasil dava vaga para o campeão da minha categoria. Então, se eu quisesse para a Copa do Mundo, no mínimo eu teria que ser campeão. Ou então eu teria que torcer pro campeão alguém que já tivesse uma vaga pelo Campeonato Brasileiro e eu terminar em segundo. Igual o futebol nosso, quando tem a Copa do Brasil e tá bem ranqueado, ele vai pela Copa do Brasil e aí abre-se uma vaga a mais. Exatamente. Eu falei, acabou o meu sonho, não tem como. Quem sabe na outra e tudo mais. Cara, e fui para disputar essa Copa Brasil, assim, desencanado, sem pressão. E quando você foi para essa Copa, você já atuava no futebol 1 ano e meio, mais ou menos? Mais ou menos isso. E você treinava aqui com o pessoal de Campo Largo, né? Treinava com o pessoal de Campo Largo. Nós falamos no outro episódio, o Campo Largo, fortíssimo. E aí eu fui desencanado para isso, joguei e terminei em segundo. E o cara que terminou em primeiro já tinha vaga garantida. Que é o que a gente acabou de comentar. Resumido, eu joguei mais uma vez, pedi pro homem, pro universo, ressonei lá, vibrei e terminei em segundo. Quando foi em 2023, eu tava disputando Copa do Mundo de Futebol. Com nem 2 anos de esporte. Eu tava lá disputando. Mundial, né? Foi o Mundial de 2023. Exatamente, disputando. Cara, conta pra gente um pouco, Rogério. Qual que foi a sensação tua de disputar um Mundial, cara? Defender a seleção brasileira. Aquilo que eu sempre sonhei em ser, né? Jogador de futebol e disputar e tudo mais. Eu me vi ali com 50 anos já, né? Eu tava ali com 50 anos. E eu me vi disputando um esporte em alto rendimento. Uma Copa do Mundo com 1.000 atletas, 42 países, né? Gente do mundo inteiro, de alto nível, que jogam em campos muito melhores do que os nossos aqui no Brasil, né? Que também é algo interessante que eu tenho para contar sobre essa questão do campo também, que foi algo que eu fui buscar. E então, cara, é a realização de um sonho, né? Você poder... E aí, mais uma vez, né? Quando a gente chega aos 50, você fala assim, poxa, cheguei aos 50, acabou aqui para mim. Não, em hipótese alguma. Para mim, eu cheguei aos 50 anos, eu me sinto que eu não estava nem nos 50% ainda, porque o que eu realizei depois dos 50 para cá, né, em termos pessoais e profissionais também, porque, né, eu avancei aí em alguns investimentos, eu diria para você que é os outros 50% da minha vida, que se iniciaram. Então, eu nunca tive naquela zona de conforto, né? Eu sempre busquei, sempre fui buscando algo mais, sempre fui investigando, fui estudando e nunca me contentei com só aquilo. E falo para você que não é a ganância financeira, muito pelo contrário, porque se eu estou contando tudo isso aqui, se você querer traduzir toda essa quantidade em financeiro, você vai falar assim, você é milionário. Não, pelo contrário, eu sou milionário em termos de experiência de vida. Vivida, isso eu digo sim. Que eu tenho bastante, né? Mas... Bastante saldo. Cara, exatamente. que interessante, cara. Agora... E você entra pro futebol já com quase 50, então? Sim. Ou 50, praticamente? Eu entrei no futebol com 48 anos. 48 anos. Já o futebol, você na categoria sênior, você começa aos 45 e termina aos 55, porque aí os 56... São 10 anos que você pode jogar, atuar na categoria sênior. Aí você já vira sênior plus. Então, eu basicamente entrei na categoria sênior 3 anos na frente, né? Então, eu peguei gente vindo do livre pro sênior com 45 anos e, convenhamos, de 45 para 48 faz uma bela diferença. A cada 1 ano, 2, 3 anos depois dos 40, rapaz, os 50 eu sei muito bem como é que tá. Eu sei muito bem como E aí, essa questão do campo que eu estava comentando, quando foi em dezembro de 21, antes de eu vir para cá, que eu cheguei em março de 22, quando foi em dezembro de 21, eu vim para Curitiba para jogar um jogo que tem aqui o Paraná Golf, ali em São José dos Pinhais. Um campo de golfe belíssimo lá. E que o pessoal tem uma parceria lá então ia uma vez por mês lá jogar. E eles iam fazer, era dezembro, né? Eles iam fazer essa última etapa lá e ia ter uma festa de encerramento. E eles me convidaram e eu vim.
E eu fui jogar lá. Quando eu cheguei nesse campo de golfe, eu falei, gente, o que é isso aqui, né? E aí eu olhei do lado, tinha um condomínio. Tem um condomínio de casa. Aí eu falei, gente, seria um outro sonho pra mim realizar e morar no condomínio do lado do campo de golfe, onde eu possa vir e jogar no negócio. Cara, isso em dezembro de 21. Eu falei assim, então é mais uma coisa que eu vou jogar e vou vibrar e vou deixar acontecer. Porque é algo que eu acredito muito, e isso também faz parte do meu processo dentro das empresas, é não concentrar em esforços, não ficar muito em cima daquilo, seja para algo positivo ou algo negativo, porque senão você potencializa demais aquilo, principalmente o negativo. E aí aquilo que você tenta resolver, você joga tanta energia em cima dele que se torna difícil de você conseguir resolver. Então, a minha filosofia sempre foi, olha, é isso que eu quero, é isso que eu preciso resolver, então tá bom, coloquei no radar e deixo o fluxo seguir normalmente. Vou trabalhar para que aquilo aconteça, mas não entro no desespero daquilo. Né? Quando você joga muita pressão, você entra e a coisa acaba não vindo. Né? Te dificulta. Joga contra. Né? Joga contra. E aquela coisa de eu quero, eu preciso, eu também acredito que quando você precisa e joga isso, a energia não bate. Então você tem que achar que, botar na cabeça que você já tem aquilo e que uma hora aquilo vai chegar. E aí que é para você. E que é para você. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei no campo e falei, olha, eu quero morar aqui. Cara, e deixei. Um dia eu moro aqui. E aí, me mudei e tal, e cheguei aí algumas vezes lá. E um dia eu tô no campo jogando, num dia à tarde, eu vejo um senhorzinho vindo, seu Vitório, 70 e tantos anos de idade, jogando golfe dele lá. E ele veio, o futegolfe, tal. E começamos a conversar, tal. Seu Vitório, e como que é o condomínio aí? É legal? Tem casas? É muito caro? Tal. Ele falou, rapaz, tem duas casas do lado da minha, que é uma casa um pouco mais antiga, vai precisar de uma reforma, que ele tá vendendo. Tal. Pô, mas o senhor pode me apresentar? Posso. Vamos, a hora que acabar aqui, eu entro lá e eu te apresento pro Cristiano, que é o... E isso acho que foi meados de 22, alguma coisa assim. Antes de 22, quase no final de 22. E aí fui conhecer a casa, uma casa... Era a mais antiga do condomínio, já 45 anos, precisava de uma boa reforma. E entrei numa negociação. Aí, logo em seguida, houve uma mudança de governo. Eu segurei um pouco, porque fiquei um pouco preocupado, né? Até sentir o que ia acontecer. Do que ia... Enfim, as coisas caminharam. Voltei na negociação, né? Que foi uma negociação quase de 1 ano para eu conseguir comprar. Caramba! Cara, e aí comprei a casa, reformei. Hoje eu moro dentro do condomínio, do lado do campo de futebol. Você tem noção. Por causa que legal. Do falecimento do meu irmão, o futebol apareceu para eu poder suprir um luto. Um luto que você tinha. E hoje eu moro dentro de um campo de... Trouxe para você a disputa de um campeonato mundial representando a seleção brasileira. E hoje eu moro ali dentro de um campo de futebol. Né, E agora tô aprendendo a jogar golfe, né? Que aí agora é meu outro desafio. Comecei a semana passada a jogar golfe. Cara. E esse é o... Que histórias, né, cara? Então... Que mudanças, que guinadas, como a gente falou no começo, que você fez na sua vida, assim. E cada uma delas agregando evolução, experiência e tudo mais. Eu acho que para completar esse processo todo, que depois a gente vai ter, né, mais... Se você quiser me convidar novamente... Não, né, já está convidado. Nós vamos ter que fazer pelo menos mais 1 ou 2 episódios para a gente destrinchar isso daí. O futebol principalmente. O futebol tem muita coisa. Histórias do futebol, tem muita coisa. Futebol também tem coisa para a gente perguntar. Mas o futebol, o episódio que eu gravei aqui com o Joilson e com o Emerson, deu uma repercussão muito, mas muito interessante. É um esporte fascinante. Eu fui procurado pelo pessoal da Federação, Confederação, enfim, lá de São Paulo. Tem um pessoal do Rio de Janeiro também. Então a gente já está com um projeto para gravar episódio com o pessoal do Futgolf São Paulo, com o pessoal do Futgolf Rio de Janeiro. Até mandar um abraço pro pessoal do Futgolf Rio de Janeiro e mandar um abraço pro pessoal do Futgolf de São Paulo. Em breve a gente vai gravar. E aí, cara, vamos pensar em alguma coisa pra gente gravar com você só para falar do Futgolf. De repente eu trago você e trago o Joilson para vocês falar do Campeonato Mundial. Coloco vocês dois aqui pra gente falar. Eu não sei se ele comentou, o Joilson comentou, mas quando nós fomos pro Mundial, de toda a delegação, eu era o único que falava inglês. Eles falaram aqui. E eu, então, o Emerson e o Joilson falaram aqui, se não é o Giardini, a gente tava morto nos Estados Unidos. Toda a coordenação com a Federação Internacional, sim. E tudo. Até a questão dos vistos, eles trouxeram aqui e falaram assim, cara, o Giardini que salvou a delegação da seleção brasileira, porque senão os atletas não iam conseguir. E Cleves, tá convidado já para mais 2 episódios,
pelo menos pra gente destrinchar tudo isso. E nesse processo todo, a empresa rodando, cara. Há 20 anos ela rodando. Dando então, hoje, lucro, né, e crescendo. Pra gente e até, né, finalizar aí, quem sabe, essa primeira parte. Hoje, como que tá a minha vida profissional hoje? Né? Então, eu me dedico bastante no futebol também, mas profissionalmente, então, eu tenho a TG, que é a minha empresa, que hoje ela, né, basicamente, né, ela vai sozinha, né? Tenho aí toda a estrutura, a equipe e tudo mais. Você tem ela desde 2006, desde né? 2006, isso. E me diga uma coisa, você está investindo em empresas de inteligência artificial também, né? Exatamente. Aí esse foi um outro projeto que começou, que eu comecei esse ano. Fui apresentado uma pessoa que é da área de recrutamento, da área de RH também, e um rapaz novo, que é o CEO, o Gabriel, ele tem uma empresa montou uma empresa, né? Começou a desenvolver um sistema de recrutamento, né, para empresas, né, também mais ou menos nessa mesma área, né, que eu atuo. E aí foi apresentado, a gente conversou, enfim, eu acabei começando a dar alguns aconselhamentos que né, me indicaram ele para, justamente por conta dessa minha experiência, dar o aconselhamento para ele, né? E nessa conversa de ir e vai dar conselho, eu acabei me tornando um investidor anjo dentro da Solu, que é o nome da empresa hoje, que está no processo de desenvolvimento. Tem muitas soluções de IA hoje para recrutamento, né? Várias já no mercado. A nossa ainda não entrou, porque a gente tem agregado aí várias situações da IA para ser uma ferramenta extremamente complexa. Para você ter uma ideia, você vai conseguir fazer uma entrevista com o profissional e a IA, a nossa IA do lado de cá, ela vai ler os movimentos da feição, do rosto da pessoa, os movimentos com o gesto, para poder fazer a análise comportamental desse profissional. Né? E isso gerar Que nível, né, cara, que tá chegando então, a gente está investindo nisso, vai ser uma empresa, assim, né, bem completa mesmo de IA. Logo, eu imagino que até o final do ano aí a gente já vai estar com ela no mercado, mas vai ser um diferencial também para essa área de recrutamento no mercado. Então, e você atua como conselheiro de empresas. É conselheiro mesmo? Conselheiro de empresas. As coisas se confundem um pouco. Tem um coach, tem um mentor, enfim. Cara, eu não... Na verdade, a minha experiência ao longo desse tempo todo, ela, né, você vê tudo que eu contei aqui e o quanto isso me traz de bagagem, sim, né, sim. Sem dúvidas, de conhecimento para você poder entender a gestão de uma empresa, desde a minha formação até aqui, né? Porque o mundo esportivo, ele te agrega um conhecimento técnico muito grande que você traz para o corporativo. Pode não parecer, mas quando você começa a trazer as situações de lá para cá, você vê o quanto elas se juntam. Se cruzam, né? Se cruzam, exatamente. E aí o que acontece? Hoje, aí começaram a me demandar, o pessoal começou das empresas pequenas, investidores, empreendedores, proprietários de empresa, a me demandar aconselhamento. Então hoje, por exemplo, você tem uma empresa, um empresário, ele tem ali um negócio, não está legal, ou ele precisa modificar, ou ele precisa investir, ou ele quer entrar num outro ramo. Qual for a necessidade dele, eu faço esse tipo de aconselhamento. Cara, que sensacional, que sensacional. Então não é nada coach que tenha essa linha neurolinguística, não. O meu aconselhamento ele é prático, é a vivência prática que eu tenho e que eu trago para dentro da empresa e que eu levo para o meu cliente dizendo, olha, por esse caminho você pode usar IA, você pode fazer isso, você pode área financeira, contábil, enfim, como um todo. Baseado naquilo que você viveu, na experiência que você tem, enfim. Desde grandes empresas até, né, de conhecimento como auditor. Mas, Giardini, é o que faz a diferença. Não adianta, o cara que viveu e que passou, ele vai ter as entrelinhas que o outro profissional não tem. Então, eu sou muito a favor de sempre estar trocando com pessoas que vivenciaram, que viveram na pele, que entendem do assunto, tanto no teórico quanto na prática. E como é que faz para te contratar, homem? Rapaz, chama no privado? No direct, no Instagram, né? Meu Instagram é giardini.rogério. Desculpa, no Instagram é Rogério Giardini, tudo junto, ou LinkedIn, né? Que também é a base profissional, aí ao contrário, é Giardini Rogério. Né? Mas se colocar lá Rogério Giardini Rogério, basicamente eu acho que eu sou o único lá, já vai me encontrar. Vai achar lá. Já vai me encontrar. Cara, sensacional a nossa conversa, o nosso papo. Poderíamos ficar horas aqui. Vamos deixar já aí uns 2 episódios engatilhados. Vamos fazer do Futegolf,
porque é um assunto muito interessante. E parabéns pela sua trajetória, pela tua história, pelas guinadas, pelas mudanças, pela coragem de mudar de país. Porque isso, cara, é algo que é coragem, né? Eu acho que é você pensar fora desafios, da casinha, né? Sair da sua zona de conforto. Cara, até te cortando um pouco, mas o que eu... se tem uma mensagem final, né? Que a gente pode deixar aqui. E hoje muito mais focado aí com o pessoal da minha idade, né? E o Mais 50. E, aliás, vem um projeto bacana pela frente aí também, Mais 50. Estou sabendo, não estou divulgando ainda, né? Mas no outro momento a gente vai divulgar, que é voltado aí para o público Mais 50, né? Para aqueles que acham que a vida acabou, 50, e que não tem coragem, ou que acham que não tem mais o que fazer. Eu posso falar que tem muita coisa para fazer. Tá aí um pouco da minha experiência que eu estou contando, dos meus projetos. Mas eu quero também ajudar um pouco essas pessoas que chegaram aos seus 50 anos, ou que estão chegando aos 50, que passaram aos 50, dos 50, ou 60, que seja também. Quero contribuir um pouquinho com essas pessoas, né, para mostrar que a vida pode começar, pode recomeçar, você pode ter projetos, você pode ter várias coisas depois dessa idade que vai te trazer prazer, vai te trazer alegria, vai te trazer enriquecimento e vontade de viver, cara. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, e é possível para todo mundo, não pode desistir, mesmo com a idade, cara. Então vai vir um projeto bacana aí pela frente. Spoiler dado aqui no Porãocast. É isso aí, senhoras e senhores, da gravata, do terno da camisa e da gravata chuteira de fute-golfe. Rogério Giardini, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Foi um prazer. Tamo junto. Valeu. E Tchau. até mais aí, pessoal.